Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre o cavalo branco e o seu cavaleiro. Qual o significado que João deixou para nós no livro do Apocalipse. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento aqui embaixo, vai se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando para que vidas assim sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Quem é o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse? O cavaleiro do cavalo branco é o primeiro dos 4 cavaleiros citados no livro do Apocalipse, em Apocalipse 6, 2 em diante. Mas sem dúvida, dentre todos os cavaleiros e seus cavalos, o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse é aquele que apresenta maior dificuldade de interpretação. Há diferentes opiniões entre os cristãos sobre a identidade desse cavaleiro. Antes, é importante entender que o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse é mencionado numa porção do texto bíblico que registra a abertura de um livro selado com 7 selos. Inclusive, o cavaleiro do cavalo branco equivale à abertura do primeiro selo. Também é necessário entender que o livro do Apocalipse foi escrito numa linguagem predominante simbólica. Então, obviamente, o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse é um símbolo de algo e não deve ser interpretado de forma literal. O texto bíblico diz que João, o autor do Apocalipse, teve uma visão de um cavalo branco, e o que estava montado neste cavalo tinha um arco, e esse cavaleiro também recebeu uma coroa, e ele saiu vitorioso e para vencer. Apocalipse 6, 2. Todos concordam que na Bíblia, quando cita ou é citado no sentido figurado, geralmente o cavalo representa a força e a conquista. Mas, por outro lado, não há concordância entre os estudiosos sobre a identidade do cavaleiro, que se monta sobre o cavalo branco do livro do Apocalipse. Existem pelo menos 4 interpretações principais sobre isso. O cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse representa o poder e as conquistas militares. Nos tempos antigos, era comum que os grandes reis e imperadores montassem num cavalo branco para acompanharem seus exércitos numa campanha militar. Quando a batalha era vencida, então, muitas das vezes, o rei desfilavam com um arco e uma coroa de louros. Por isso, alguns intérpretes bíblicos enxergam no cavaleiro, no cavalo branco, que é seguido por outros 3 cavalos, exatamente essa conexão militar. A ideia é que o cavaleiro do cavalo branco seria uma representação das grandes campanhas militares que marcam a história deste grande império, o Império Romano. A cor branca também tem a ver com a paz, que é desejada através de uma conquista militar. Mas os cavaleiros que seguem o cavalo branco do Apocalipse mostram que as campanhas militares sempre são acompanhadas de consequências trágicas, como pobreza, fome e morte. O cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse representa o quê? O anticristo. Muitos intérpretes acreditam que os cavaleiros do Apocalipse estão diretamente ligados a um período da grande tribulação. Portanto, dentro dessa interpretação, o cavaleiro do cavalo branco seria a representação de uma força
que tratará, né, sobre a calamidade terrena neste período. Então, em alguns estudiosos essa linha de pensamento, acabam por identificar o cavaleiro do cavalo branco de uma forma mais específica, relacionando ao anticristo, que é o liderar o quê? A força do mal no período final da história. Quem pensa assim se apoia no fator de que o livro do Apocalipse frequentemente faz uso de figuras duplas para estabelecer um contraste. Por exemplo, o livro do Apocalipse ele tem um contraste, vamos lá, sobre a noiva do Cordeiro, como uma meretriz, a Nova Jerusalém, como a Grande Babilônia, e etc. É nesse sentido que o cavaleiro do cavalo branco, como sendo o anticristo, seria uma contraposição a Cristo, que também é mencionado no livro do Apocalipse, assentado sobre o cavalo branco, Apocalipse 19, 11. Dessa forma, o cavaleiro do cavalo branco seria uma imitação do verdadeiro cavaleiro divino. Ele será apresentado ao mundo como um grande pacificador, um pacificador vitorioso, e todos os seguirão. Ele excederá um domínio mundial e será aclamado como um líder invencível. Essa é uma das interpretações mais populares atualmente. O cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse representa a proclamação do Evangelho. Alguns intérpretes bíblicos pensam que o cavaleiro do cavalo branco seria um símbolo da proclamação vitoriosa do Evangelho pelo mundo. A ideia é que, apesar de todas as oposições malignas, o Evangelho continuaria, triunfando pelo mundo até o dia do retorno de Cristo. Durante a história da igreja cristã, as testemunhas de Cristo foram duramente perseguidas. Por muitas das vezes, o mundo tentou calar a pregação do Evangelho. Mesmo assim, o Evangelho continuou sendo pregado. E as boas novas da salvação em Cristo continuou sendo anunciado de forma vitoriosa e para vencer. O cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse representa Cristo. Muitos estudiosos do livro do Apocalipse defendem que o cavaleiro do cavalo branco representa Cristo, que conquista através do Evangelho. Quem pensa assim observa que o cavaleiro do cavalo branco não aparece associado a nenhuma maldição, diferentemente dos outros cavaleiros. Além disso, aparecer das maldições trazidas pelos outros cavaleiros são consequentes os aparecimentos do cavalo branco. Então, para quem dota essa interpretação, isso teria a ver com o fator de que sempre que Cristo aparecer, Satanás se ocupa em fazer oposição para prejudicar o povo de Deus. As características do cavaleiro e o seu cavalo branco também são usadas para relacioná-lo a Cristo. Em primeiro lugar, a cor branca no livro do Apocalipse sempre foi associada às coisas do céu. Isso, aquilo que é puro e aquilo que é santo. O livro fala dos cavalos brancos, isso do exército celestial, das vestes brancas, dos remidos, dos cabelos brancos, e do cabelo branco de Cristo glorificado, no trono branco em que Deus se assenta, das nuvens brancas em que o Filho do Homem aparecerá, da pedra branca em que os salvos receberão.
Jamais essa cor é empregada no Apocalipse para falar de coisas terrenas ou para falar de Satanás e seus agentes. Em segundo lugar, o cavaleiro do cavalo branco recebe uma coroa. Embora a coroa aqui seja a coroa de louros, que simboliza a vitória, isso está em harmonia com o fator de que é Cristo, que aparece frequentemente coroado, exaltado e glorificado no livro do Apocalipse. Inclusive, o capítulo anterior ao texto que descreve o cavaleiro do cavalo branco fala da coroação de Cristo, ao receber do Pai o reino para governar. Além do mais, no livro do Apocalipse, a vitória pertence sempre a Cristo e ao seu povo. Em Apocalipse 1, 2, 6, 14, enfim. Em terceiro lugar, o mesmo livro apresenta, o que ele apresenta? Ele apresenta a forma clara de Cristo, como um cavaleiro assentado sobre um cavalo branco. Apocalipse 19, 1. Logo, as diferenças entre uma descrição e outra são apenas pequenos detalhes, esperado pela mudança, né, de perspectivas. Em quarto lugar, o fator do cavaleiro do cavalo branco ser seguido pelo cavaleiro do cavalo vermelho estar, né, de cor com a verdade bíblica de que Cristo e seu evangelho trariam também a espada, conflito, a divisão e a perseguição ao mundo, em Mateus 10, 34. Em quinto lugar, o texto bíblico diz que o cavaleiro do cavalo branco saiu vitorioso e para vencer. No original, essa expressão indica algo como uma invencibilidade, invencível no Apocalipse. A plena invencibilidade é atribuída somente a Cristo, que vence através do Evangelho. Portanto, os ímpios, o anticristo, Satanás e todos os seus agentes sempre encontram a ruína do livro do Apocalipse. Essa é a interpretação mais tradicional dentro do cristianismo histórico.